Ó melhor dos Bharatas, agora, por favor, ouça de mim sobre os 3 tipos de felicidade que a alma condicionada desfruta e através dos quais, às vezes, chega ao fim de todo sofrimento. Disse que aquilo que no começo pode parecer veneno, mas no fim é como néctar, e que desperta a pessoa para a autorrealização, é felicidade no modo da bondade. Sukham tuidanim trividam shrinume bharatari shabha abhyasaramate jatra dukantam chanigachyati jata agre vishamiva pariname mritopamam tasukam satvikam proktam atma buddhi prasadajam. Prasada, Krishna Prasada. Ah, não é Krishna Prasada, é só Prasada, Bima. Tá, não tem nada a ver com o casamento, né? O casamento começa na lua de mel e acaba na lua de fel. Aqui é o contrário, né? A felicidade aqui disse que aquilo que no começo pode parecer veneno, mas no fim é como néctar, e que desperta a pessoa para a autorrealização é felicidade no modo da bondade. A felicidade no modo da bondade começa ao contrário, né? Começa parecendo veneno, mas no fim vira néctar. Tale mais fala menos, já começou a dar bronca. Sim, senhora, então vamos ouvir a explicação de Prabhupada que a gente vai entender. Uma alma condicionada, somos nós, né? Nós pessoas comuns, somos as almas condicionadas. Uma alma condicionada tenta gozar a felicidade material repetidamente. A gente está sempre correndo atrás da felicidade, do prazer. Todos os seres vivos buscam 3 coisas: prazer, conhecimento e eternidade. Quem não está buscando isso? Todo ser vivo está buscando isso, né? Todo ser vivo, não importa em qual corpo ele esteja, ele está buscando prazer. Prazer, conhecimento e eternidade. Ninguém quer morrer. Nenhum ser vivo quer morrer. Nenhum ser vivo. É por isso que a lei de Deus é não matar, né? Não matar, Bimala. Por quê? Porque todo ser vivo não quer morrer. É nossa natureza, né? Nós somos almas eternas. Nós nunca nascemos e nunca morremos, mas estamos aqui nessa vida artificial, nesse mundo artificial. Estamos como um peixe fora d'água. Não tem como ser feliz nesse mundo que é estranho para nós, almas eternas, mas a gente não tem consciência disso, mas instintivamente a gente não quer morrer, nenhum ser vivo quer morrer. E desse modo ela, a alma condicionada, mastiga o mastigado, mas às vezes no decorrer de tal gozo ela se alivia do envolvimento material através da associação com uma grande alma, uma Mahatma de verdade. E o Mahatma de verdade, nós já vimos, né? O que ele faz? Ele está sempre servindo Deus com amor e devoção. Em outras palavras, uma alma condicionada está sempre ocupando-se em algum tipo de gratificação dos sentidos. Mas quando ela compreende pela boa associação que esta gratificação é somente uma repetição da mesma coisa e desperta para sua verdadeira consciência de Deus, Krishna, ela às vezes se alivia de tal repetitiva, assim chamada felicidade. A felicidade material é muito insignificante e sempre tem começo, meio e fim. E esse começo
E essa duração, né, Bima? A duração é muito insignificante. São momentos de prazer, né? Não é uma felicidade real. Na busca da autorrealização, a pessoa é igual a felicidade de fumar um cigarro, né? O cara acha que é feliz fumando, então, quanto dura um cigarro? Aí o que acontece? Ele quer continuar sentindo prazer. E aí ele acende outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Essa é a felicidade material, né? Quer dizer, um dos aspectos, né, da felicidade material. Na busca da autorrealização, a pessoa tem que seguir muitas regras e regulações para controlar a mente e os sentidos e concentrar a mente no eu. Não é fácil, não. Como o Prabhupada falou, é a coisa mais difícil que existe, né? Mas o resultado, o benefício também é o maior que existe. É puro êxtase, é por ondas e ondas de prazer, de êxtase, de felicidade, que não para de aumentar. Mas, nessa busca da autorrealização, a pessoa tem que seguir muitas regras e regulações para controlar a mente e os sentidos e concentrar a mente no eu, para sentir esse prazer transcendental, esse gosto superior. Todos estes procedimentos são muito difíceis, amargos como veneno, no começo, como nós vimos no verso, né? Mas se a pessoa tem êxito em seguir as regras e regulações e chega à posição transcendental, ela começa a beber o néctar verdadeiro e desfruta a vida. Sente prazer transcendental aqui e agora. E esse prazer, como o Prabhupada falou aqui, Bimala, aqui não falou, mas ele fala sempre, é um oceano de prazer, um oceano de bem-aventurança, um oceano de felicidade, que não para de aumentar. E tem mais esse detalhe, né? Não para de aumentar. Mas para isso é preciso seguir muitas regras e regulações para controlar a mente e os sentidos. Já parei de falar, é por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Para a pessoa entender, tem a teoria, é a ciência transcendental do eu. E ciência se faz com teoria, experimentos práticos e resultados práticos. Isso é ciência, a ciência transcendental do eu. Vamos ler mais um pouquinho do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein, Bimala? Deixa eu ver. Calma, estou indo lá. É o capítulo 6. O sofrimento de Jesus, menos 13. Menos 13, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está aqui, ó. Esse sistema é bom, acha na hora, hein? Bob pergunta, o sofrimento de Jesus era dessa natureza? E Prabhupada responde, ele aceitou as reações pecaminosas de todas as pessoas, daí ter sofrido. E Bob fala, entendi. E Prabhupada completa, encontra-se na Bíblia que ele aceitou todas as reações pecaminosas das pessoas e sacrificou a sua vida. Os cristãos, porém, estabeleceram a lei de que Cristo tem de sofrer enquanto eles fazem toda sorte de atividades infames. Que grandes tolos! A religião deles
é que deixaram que Jesus Cristo fizesse um contrato de que aceitaria todas as suas reações pecaminosas para poderem continuar com todos os seus atos infames. Cristo foi tão magnânimo que aceitou todos os pecados e sofreu por eles, mas isso não os motivou a parar com os pecados. Eles não chegaram a essa compreensão, senão que acharam tudo muito fácil. Deixemos que Jesus Cristo sofra e façamos toda sorte de atividades infames. Não é assim que eles procedem? E Bob responde, é sim. E Prabhupada continua falando. Eles deviam se envergonhar disso. Apesar de Jesus Cristo ter sofrido por nós, continuamos a cometer atividades pecaminosas. Ele disse, não matarás, mas eles insistem em matar pensando, Jesus Cristo há de nos perdoar e assumirá todas as reações pecaminosas. É isto que está acontecendo. O dever do discípulo é ser muito cauteloso. Como meu mestre espiritual sofrerá caso eu cometa ações pecaminosas, não me envolverei sequer com a mais leve atividade pecaminosa. Após a iniciação, acabam-se todas as reações pecaminosas. Mas se o discípulo voltar a cometer atividades pecaminosas, seu mestre espiritual terá de sofrer, em decorrência do que o discípulo deve ser compreensivo e considerar. Meu mestre espiritual sofrerá por minhas atividades pecaminosas. Se o mestre espiritual é vitimado por alguma doença, isso se deve às atividades pecaminosas alheias. Embora tenhamos sido instruídos a não fazer muitos discípulos, nós o fazemos porque estamos pregando, vamos aceitá-los, mesmo que soframos por causa disso. E Prabhupada aceitou por volta de 10 mil discípulos. É discípulo de verdade, né? Não é discípulo picareta, não. Discípulo que dava vida pelo mestre espiritual. Discípulos rendidos completamente às ordens, às regras e regulações. Então, aqui, vamos aceitá-los todos, mesmo que soframos por causa disso. Então você me pergunta, ou perguntava se quando sofro, isso se deve às minhas ações do passado? Minha má ação é esta, aceitei alguns discípulos disparatados. E Bob pergunta, isto acontece com frequência? E Prabhupada responde, sim. É certo de que aconteça porque estamos aceitando muitíssimos discípulos. Os discípulos devem ser cautelosos. Meu mestre espiritual me salvou, de modo que não devo fazer sofrer novamente. Quando o mestre espiritual sofre, Krishna o salva, pois pensa, quanta responsabilidade ele assumiu para salvar um sujeito caído. Krishna então diz, Kunteya pratijanihi name bhakta pranashyati, em português, ó filho de Kunti, declara audaciosamente que meu devoto jamais perece. Isto porque o mestre espiritual aceita o risco por amor a Deus, Krishna. E Bob fala, seu sofrimento não é devido ao karma? E Prabhupada responde, não. Às vezes surge a dor para que os discípulos saibam. Devido às nossas atividades pecaminosas, nosso mestre espiritual está sofrendo. E Bob fala, o Senhor parece bem disposto agora. E Prabhupada responde, eu estou sempre bem no sentido de que mesmo havendo sofrimento, sei que Krishna há de me proteger. Este sofrimento, contudo, não se deve a atividades pecaminosas que sejam minhas. E Bob fala, contudo, considere este exemplo
Na cidade onde moro, fervo a água antes de bebê-la porque a água parece estar poluída. Mas por que eu deveria beber água fervida se tenho sido bom o suficiente para não contrair doenças? Sendo assim, posso beber qualquer água. E se não tenho agido corretamente, vou adoecer de qualquer modo. E Prabhupada responde: enquanto você estiver no mundo material, você não pode negligenciar as leis físicas. Suponha que você vá a uma selva onde há tigres. Se você sabe que um tigre pode atacá-lo, por que voluntariamente ir a tal lugar para ser atacado? Não é o caso que um devoto deva aceitar riscos físicos enquanto tenha um corpo físico. É tolice ele desafiar as leis físicas. Acabo de me tornar devoto, em razão do que vou desafiar tudo. Prabhupada cita um verso aqui, em português: o devoto é aconselhado a aceitar as necessidades da vida sem apego. Ele poderá beber água fervida, mas se não houver água fervida, ele deixará de beber água devido a isso? Não havendo água fervida à disposição, ele beberá água comum. Nós comemos Krishna Prasadam. Nossa, esses dois nomes aqui é problema, Bímola. Já me dá saudade de Jagannatha. Não, que deidade. Quem sou eu para sentir saudade da deidade? Eu sinto saudade de Jagannatha, a lanchonete lá de Nova Gokula. Tá. Parar de viajar. Tá, voltei. Nós comemos Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar. Mas quando viajamos, às vezes temos de comer algo em hotéis. Não é que pelo fato de ser devoto ele deva pensar: não vou comer nada neste hotel, senão que vou passar fome. Se eu passar fome, ficarei fraco e não poderei pregar? E Bob pergunta: o devoto perde um pouco de sua individualidade? E Prabhupada responde: não, ele tem total individualidade para agradar a Deus, Krishna. Krishna diz: rende-te a mim, mas ele se rende voluntariamente. Não é que eu tenha perdido a sua individualidade. Não é que ele tenha perdido sua individualidade. Veja o caso de Arjuna, por exemplo. A princípio ele se recusava a lutar por causa de sua individualidade. Porém, ao aceitar Krishna como mestre espiritual, ele se tornou discípulo. E após o que? Para tudo que Krishna dizia, ele respondia sim. Isso não significa que ele perdeu sua individualidade, pois ele aceitou voluntariamente tudo o que Krishna disser hei de fazer. Meus discípulos também são assim. Eles não perderam sua individualidade, mas antes a entregaram a mim, o que é necessário. Suponha, por exemplo, que um homem não faça sexo. Isso não significa que ele tenha se tornado impotente. Haja vista que, se ele quiser, poderá fazer sexo milhares de vezes. Ele, porém, decidiu voluntariamente abster-se. Para Andrishtva Vartate, Bhagavad Gita 2.59. Ele está experimentando um gosto superior. Às vezes, nós jejuamos, mas isso não significa que estamos doentes, pois jejuamos voluntariamente. Semelhante jejum não significa que eu nunca tenha fome ou não possa comer. E Bob pergunta: o devoto que se rende mantém o seu gosto individual? E Prabhupada responde: sim. Ele mantém suas preferências pessoais. Continua gostando de algumas coisas e não gostando de outras? E Prabhupada responde: sim, ele mantém tudo, mas dá preferência a Deus, Krishna. Ixi, não vai dar tempo nem de responder a pergunta, Bímola.
Tá bom, então tá. Então vamos parar aqui na pergunta do Bob. Peraí, deixa eu... Ctrl D. Bob pergunta: ele mantém suas preferências? Beleza. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, ele está de graça no nosso site Krishna FM. Estou ajeitando a cadeira aqui. Aí, pronto. Ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso de Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, a única opção é ler na tela. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o quinto link. Pode falar? Tá bom. Já apareceu o link aqui da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então tá combinado. Então... qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Cantar? Não, agenda. Tá, já estou indo na agenda, Bímola. O que tem na agenda, hein? Tem um convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E se não der tempo, não dá mais tempo, então já se programe para o próximo final de semana. Combinado? Então tá combinado. Então, nesta segunda-feira, dia 7, quebrar o jejum das 6h55 às 10h33. É para não errar, né? Horário nenhum, quebra no meio mais ou menos, lá para as 8h30, 9 horas, né, Bímola? Mas se você quer saber o horário exato aí da sua região, entre no nosso site agora, krishnafm.com.br, e debaixo do terceiro tocador está ali, Calendário dos Devotos.
Ali você seleciona a cidade mais próxima de você e aí você vê o horário exato aí de quebrar o jejum na sua região. Combinado? Então tá combinado. E as histórias estão do lado direito, né? Ouvir histórias. Você clica aí e pode ouvir as histórias dos jejuns, biografias e etc. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida já sabe, fale com a gente. Que camelo, que não pode nem tomar um pouquinho de água, tá louco? Os camelos já te falei, tomava água antes do programa e ficava o programa inteiro sem tomar água, porque camelo é assim, toma água e atravessa o deserto. Ai, não é fácil, né? Essa vida de cachorro bailarino. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, então... O que nós vamos fazer? Tentar cantar. Então tá. Então, Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhri Satan Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Maharajanimi. Encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma, estou centralizando a letra. Onde nós paramos? Página 122, L9. Está aqui, ó. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur faz o seguinte comentário sobre este verso. Controle da mente vem como resultado de se levar uma vida de serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna.
Tá vendo como controlar a mente? Deixa eu printar isso aqui. É assim que se controla a mente, ocupando ela, porque mente desocupada é a oficina do diabo. Esse ditado é antigo, né, Bíblia? Mente desocupada é a oficina do diabo. Então, ocupe a sua mente em servir Deus com amor e devoção. Controle da mente vem como resultado de se levar uma vida de serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna. Mediante a influência do serviço prático e amoroso a Deus fixo, a mente, que ora aceita, ora repudia, pode pôr fim à sua sede de gozo dos sentidos à parte de Deus, Krishna. Em transcendental consciência de Deus, Krishna, não há contradição, mesquinhez, nem carência de êxtase. Em outras palavras, não é como um objeto material que sempre se mostra temporário e miserável. Tendo esquecido o Deus, Krishna, a entidade viva condicionada sofre a desorientação e perversão de sua própria pseudo-inteligência. As entidades vivas são partes fragmentares do refúgio supremo, Krishna, mas caíram do reino de passatempos transcendentais de Deus. Por quê? Esquecem o Senhor Supremo Krishna. Elas ficam propensas à vida pecaminosa e voltam sua atenção para os perigosos objetos materiais que enchem de constante temor. Quem deseja subjugar a mente, que está sempre ocupada na dualidade da invenção mental, deve aceitar o serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna. É outra máxima, Bímola. Peraí. Aqui agora é. A pessoa inteligente que controlou sua mente e conquistou o temor deve abandonar todo o apego aos objetos materiais, tais como esposa, família e nação, e deve vagar livre e desimpedida, ouvindo e cantando os santos nomes do Senhor Krishna, o carregador da roda de quadriga. Os santos nomes de Deus, Krishna, são plenamente auspiciosos porque descrevem o seu nascimento e atividades transcendentais, os quais ele executa neste mundo para a salvação das almas condicionadas. Dessa maneira, os santos nomes do Senhor Krishna são cantados no mundo inteiro. Visto que os santos nomes Hare Krishna, Hare Rama, formas e passatempos da Suprema Personalidade de Deus são ilimitados, ninguém pode ouvir e cantar sobre todos eles. Portanto, a palavra Loke indica que se devem cantar os santos nomes do Senhor Krishna, que são bem conhecidos neste planeta específico. Neste mundo, o Senhor Rama e o Senhor Krishna são muito famosos. Seus livros, o Ramayana e o Bhagavad Gita, são estudados e apreciados no mundo inteiro. De modo semelhante, o Senhor Krishna Chaitanya aos poucos está ficando famoso em todo o mundo, como ele mesmo predisse. Pritivite achejata nagaradi grama sarvatra prachara haibe moranama. Em português, em todas as cidades e aldeias desta terra, as glórias de meu nome serão cantadas. Portanto, em conformidade com a declaração autorizada deste verso do Śrīmad Bhagavatam, o movimento da consciência de Deus, Krishna enfatiza o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, bem como do Mahamantra Panchatattva. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. A tentar cantar.
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Esses nomes são música para os meus ouvidos, Bimala. É só que os devotos cantam. Tentei cantar. Agora quem canta, os devotos cantam, né? Cantam lindamente, maravilhosamente os santos nomes de Deus. Segundo o Srila Sridhara Swami, este bem-aventurado processo de cantar os santos nomes do Senhor Krishna sem nenhuma concepção material chama-se Sugamam Margam, um caminho muito agradável. O Senhor Krishna também descreveu que o processo de Bhakti Yoga é Susukam Kartum, executado com muito júbilo. E Srila Lochanadasa Thakur cantou que, em português, o processo do Senhor Krishna Chaitanya para se adorar Krishna é Kevala Ananda Kanda, em português, simplesmente jubiloso. A este respeito, Srila Prabhupada afirma que as pessoas em qualquer parte do mundo podem se reunir, cantar o mantra Hare Krishna, ler os livros autorizados como o Bhagavad Gita, como ele é, e aceitar suntuosa Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar, tal qual o Senhor Krishna Chaitanya fez em Navadvipa. Para se ser bem-sucedido neste programa, todavia, Lochanadasa Thakur adverte que Vishaya Chadya, em português, deve-se abandonar o gozo dos sentidos. Se alguém se entregar ao gozo dos sentidos, de certo, estará no conceito de vida corpórea. Quem se encontra no conceito de vida corpórea, sem dúvida terá uma compreensão materialista dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Dessa maneira, considerando que os passatempos do Senhor Krishna são mundanos, ele entrará na categoria de impersonalista, na qual considera que o corpo transcendental do Senhor Krishna é uma criação da natureza material. Neste verso, portanto, a palavra asanga é muito significativa. Devemos cantar o santo nome do Senhor Krishna sem especulação mental. E devemos aceitar o Senhor Krishna como ele se apresenta no Bhagavad Gita, onde ele afirma que apenas ele é Purushottama, a suprema personalidade de Deus, e que sua forma transcendental é eterna. Srila Jiva Goswami enfatiza que quem deseja ser bem-sucedido no cantar e ouvir do santo nome do Senhor Krishna, deve adotar o processo como ele vem descendo na sucessão discipular, a transcendental sucessão discipular de mestre a discípulo. E pode-se identificar a sucessão discipular através de referências às escrituras védicas autênticas. Ao contrário da opinião de críticos desinformados, os seguidores da consciência de Deus, Krishna, não são obtusos nem fanáticos. Eles seguem inteligentemente o sistema de verificação chamado Guru Shastra e Sadhu. É seguir esses três, Guru Shastra e Sadhu, ou seja, mestre espiritual, pessoas santas e escrituras autorizadas. Aí não tem como errar. Mas se não segue mestre espiritual, escritura autorizada e pessoas santas, com certeza vai continuar dando cabeçada vida após vida. Onde nós paramos, hein? Aqui, ó. Isto é, deve-se aceitar um mestre espiritual autêntico
que por sua vez deve ser confirmado através da opinião de eminentes pessoas santas e das escrituras autorizadas. É mestre espiritual presente em carne e osso, senão também não vai conseguir, não vai funcionar. Se o mestre espiritual não estiver presente em carne e osso, também não funciona. O mestre espiritual estando presente em carne e osso já não funciona para um monte de discípulos, né, Bima? Então, você vê o mestre espiritual estando presente, o que acontece? Um duvida dele, outro não acredita nele, outro nega ele, outro trai ele, outro vende ele. Agora imagine se o mestre espiritual não estiver presente em carne e osso, aí sem chance, né? Onde eu estava? Isto é, deve-se aceitar um mestre espiritual autêntico, que por sua vez deve ser confirmado através da opinião de eminentes pessoas santas e das escrituras reveladas. Se alguém aceitar um mestre espiritual autêntico, seguir o exemplo das eminentes pessoas santas e tornar-se versado nas escrituras autorizadas, tais como o Bhagavad Gita como ele é, e a coleção Śrīmad Bhagavatam, seu programa de cantar os santos nomes do Senhor Krishna e de ouvir sobre os passatempos do Senhor Krishna, terá pleno êxito, como Krishna afirma no Bhagavad Gita 4.9. Yama karma chame divyam Evanjo veti tatvaha tyaktva deham purnajama naitimam veti sorjuna. Vishnu, que cacetar. Ai, meu ouvidinho. Imagina, eu estou surdinho e eu vi essa cacetada. Até corta o som da rádio, Bima. Nossa, bate mais devagar isso aí. Ah, você é a diretora, não? Não achei ruim não, estou banando o rabinho. Pode ler a tradução, pelo menos? Aí depois a explicação fica para o próximo programa. Tá, então vou ler a tradução aqui, do que eu tentei cantar. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança minha morada eterna, ó Arjuna. E alcançou a morada eterna de Deus, não cai aqui de novo, né? Não tem que nascer de novo. A boa notícia é que só se cai uma vez nesses mundos temporários e miseráveis, nestas cadeias de nascimentos e mortes que são os incontáveis universos, com seus incontáveis planetas. Bimala. Os universos são cadeias de nascimentos e mortes, com seus incontáveis planetas superiores, intermediários e inferiores. Tá bom, já parei. A explicação vai ficar para o próximo programa. Tá, mas você que não quer parar de ler, tá, é verdade, não falei. Você fica me apressando e me cortando, tá louco. Já sou ruim de serviço, ainda você fica atrapalhando, você é mais atrapalhante que ajudante. Página 125, linha 5, tá bom? Então tá bom. Página 125, linha 5. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. Você clica aí, é o primeiro link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Calma, Bima, eu estou achando onde nós paramos. Aqui, ó. A alma individual, a começar pelo Senhor Brahma, abaixo até a formiga, exibe sua potência transcendental de acordo com o seu presente corpo. Os semideuses estão na mesma categoria com as almas individuais nos corpos de seres humanos ou nos corpos dos animais inferiores. Pessoas inteligentes, portanto, não adoram diferentes semideuses, que são simplesmente representantes infinitesimais de Deus, Krishna, manifesto em corpos condicionados. Se até Shiva, se até Brahma e Shiva estão sujeitos à ilusão, imagine os outros milhões de semideuses. A alma individual pode exibir o seu poder e potências somente na proporção para a forma e constituição do corpo. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, entretanto, pode exibir as suas potências plenas em qualquer feitio ou forma, sem qualquer alteração. A tese dos filósofos impersonalistas que Deus e a alma individual são um e o mesmo não pode ser aceita, porque a alma individual tem que desenvolver o seu poder e potências de acordo com o desenvolvimento de diferentes tipos de corpos. A alma individual, no corpo de um bebê, não pode mostrar o poder e potência plenos de um homem adulto. Mas a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, mesmo deitado no colo de sua mãe como um bebê, pôde exibir a sua potência e poder plenos por matar Putana e outros demônios que tentaram atacá-lo. Portanto, sua potência transcendental da Suprema, a potência transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é dita ser ekarasa, ou sem alteração. É Deus sempre, né? Não importa a forma que ele estiver manifestando naquele momento. Por isso, a Suprema Personalidade de Deus é o único objeto adorado. E isso é perfeitamente sabido por pessoas que são incontaminadas pela força da natureza material. Em outras palavras, somente as almas liberadas podem adorar a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Impersonalistas menos inteligentes adotam a adoração dos semideuses por pensarem que os semideuses e a Suprema Personalidade de Deus estão no mesmo nível. Isso é uma ofensa, né? Achar que existe algo ou alguém que seja igual a Deus, Krishna. É uma ofensa, né, Bimala? Achar que algo ou alguém pode se opor a Deus. Que é como os governos de terceiro mundo que têm governos paralelos. Os Vedas personificados continuaram a oferecer suas reverências. Querido Senhor Krishna, eles oraram. Depois de muitos e muitos nascimentos, aqueles que realmente se tornam sábios adotam a adoração de seus pés de lótus em conhecimento completo. Isso também está confirmado no Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna diz que depois de muitos nascimentos, uma grande alma ou uma Mahatma de verdade se rende ao Senhor
por saber que Vasudeva, Krishna, é a causa de todas as causas. E os Vedas continuaram. Como já foi explicado, porque nossa mente, inteligência e sentidos nos foram dados por Deus, quando esses instrumentos estão realmente purificados, não há alternativa além de dedicar todos eles no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. O aprisionamento do ser vivo em diferentes espécies de vida é devido à má aplicação de sua mente, inteligência e sentidos em atividades materiais. Vários tipos de corpos são concedidos como resultados das ações de um ser vivo, e eles são criados pela natureza material de acordo com o desejo do ser vivo. Porque um ser vivo deseja e merece um tipo de corpo particular, é dado a ele pela natureza material sob a ordem do Supremo Senhor Krishna. No Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, está explicado que sob o controle de autoridade superior, um ser vivo é colocado no sêmen de um masculino e injetado no ventre de uma feminina particular, a fim de desenvolver um tipo particular. Vou ler de novo, embananei aqui. No Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, onde Prabhupada colocou todo o conhecimento, né? No terceiro canto, Prabhupada já temia que não daria tempo de completar a coleção Śrīmad Bhagavatam. Então, até o terceiro canto ele falou tudo que tinha sido falado, né? Tudo que tinha que ser falado ele falou até o terceiro canto da coleção Śrīmad Bhagavatam. E aqui está falando que no Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, está explicado que sob o controle de autoridade superior, um ser vivo é colocado no sêmen de um masculino e injetado no ventre de uma feminina particular, a fim de desenvolver um tipo de corpo particular. Um ser vivo utiliza os seus sentidos, inteligência, mente, etc., de um modo específico de sua própria escolha e assim desenvolve um tipo particular de corpo dentro do qual ele se torna encarcerado. Desse modo, o ser vivo se torna situado em diferentes espécies de vida, tanto num corpo de um semideus, humano ou animal, de acordo a diferentes situações e circunstâncias. Está explicado nas literaturas védicas que os seres vivos aprisionados em diferentes espécies de vida são partes e parcelas do Supremo Senhor Krishna. Os filósofos impersonalistas confundem o ser vivo com o Paramatma, que na realidade está sentado junto com o ser vivo como um amigo. Porque o Paramatma Krishna, o aspecto localizado da Suprema Personalidade de Deus e o ser vivo individual, ambos estão dentro do corpo, um mal entendido às vezes acontece de que não há diferença entre os dois. Mas há uma... Desculpem. Mas há uma diferença definitiva entre a alma individual e a super-alma, e é explicado no Varaha Purana como se segue. O Supremo Senhor Krishna tem dois tipos de partes e parcelas. O ser vivo se chama Vibhinansha, que é o nosso caso, outro nome para nós, almas eternas, Vibhinanshas. Somos Vibhinanshas. E o Paramatma, ou a expansão plenária da Suprema Personalidade de Deus, se chama Swansha. A expansão plenária Swansha da Suprema Personalidade de Deus é tão poderosa quanto a Suprema Personalidade de Deus em pessoa. Não existe mesmo a mínima diferença entre a potência da pessoa suprema
e a da sua expansão plenária como Paramatma. Mas as partes e parcelas Vibhinanshas possuem apenas uma porção diminuta das potências do Senhor Krishna. O Narayana Pancharatra afirma que os seres vivos, que são a potência marginal do Supremo Senhor Krishna, são indubitavelmente da mesma qualidade de existência transcendental, igual ao próprio Senhor Krishna. Mas eles são propensos a serem manchados com qualidades materiais. Por quê? Ele é propenso a ser sujeito à influência das qualidades materiais. O ser vivo diminuto se chama Diva, outro nome para nós. Às vezes, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, também é conhecida como Shiva, o Todo Auspicioso. Assim, a diferença entre Shiva e a Diva, que somos nós, é que a toda auspiciosa personalidade de Deus, Krishna, nunca é afetada pelas qualidades materiais, enquanto as porções diminutas da Suprema Personalidade de Deus são propensas a serem afetadas pelas qualidades da natureza material. Se nós fôssemos iguais a Deus, Deus não seria Deus. Ele não seria Deus, né, Bímola? Já que é tudo igual, tudo a mesma coisa. É aquela loucura, né? Olha, sabe, eu sou Deus, mas agora eu estou iludido. Assim que eu me livrar da ilusão, vou voltar a ser Deus. Ah, legal, hein? Parabéns. É muita loucura, né? Nós temos só 78% das potências de Deus. Deus tem 100% de potência e nós apenas 78%. E mesmo assim, dependendo do corpo, a gente não manifesta nada, quase nada de potência. As potências estão ligadas aos corpos e formas que a gente adquire, né? Sem falar que Deus empodera ou não. No caso dos semideuses, também tem 78% da potência de Deus, mas ainda são empoderados por Deus para administrar o governo universal. A superalma dentro do corpo de um ser vivo particular, apesar de uma porção plenária do Senhor Krishna, é adorável pelo ser vivo individual. Os grandes sábios concluíram, portanto, que o processo de meditação é projetado para que o ser vivo individual possa concentrar a sua atenção nos pés de lótus da forma da superalma Vishnu, que é outro nome de Deus, outra expansão de Deus, Krishna. Essa é a verdadeira forma do Samadhi. O ser vivo não pode se tornar liberado do cativeiro material pelo seu próprio esforço. Ele deve, por isso, adotar o serviço prático e amoroso dos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna, ou a superalma dentro de si mesmo. Sridhara Swami, o grande comentador da coleção Śrīmad Bhagavatam, compôs um belo verso a esse respeito. O significado dele é como se segue. Meu querido Senhor Krishna, eu sou eternamente sua parte e parcela, mas eu fui aprisionado pelas potências materiais, que também são uma emanação de você. Como a causa de todas as causas, você entrou no meu corpo como a superalma, e eu tenho a prerrogativa para desfrutar suprema vida bem-aventurada de conhecimento junto com você. Assim, meu querido Senhor Krishna, por favor, ordene-me para prestar seu serviço amoroso, para que eu possa novamente ser trazido à minha posição original de bem-aventurança transcendental. Grandes personalidades entendem que um ser vivo aprisionado dentro deste mundo material não pode se tornar livre. Vamos parar aqui, por seus próprios esforços. Já bagunçou tudo, já cortou o clima, já embananou tudo. Vamos parar aqui, Bímola. Onde grandes personalidades entendem que
vai ficar para o próximo programa. Calma, estou procurando, vou marcar aqui onde nós paramos. Pronto, mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção para você ler na tela. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o 6º link, tá aí ó, o 6º link, você clica e encomenda o seu Krishna Book, 6º link, Krishna Book, se não achar, fale com a gente, tá? Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva
Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.